Bom, eu sou Joana Célia de Oliveira Borini, sou professora da ETEC Dr. Júlio Cardoso, tenho um projeto no Centro de Memória. Esse ano nós estamos realizando um projeto para compor o e-book da ETEC Dr. Júlio Cardoso. E a minha primeira convidada é a professora que já foi diretora e hoje é supervisora do Centro Paula Souza, a professora Magda Barbosa dos Santos Rodrigues, que nos deu a honra de realizar essa entrevista. Pode apertar o botão. Bom, gostaria de dizer que nós vamos fazer algumas perguntas e a primeira dela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu nascimento, um pouco da sua vida até o ensino médio. Ok. Primeiro eu quero agradecer, o convite para participar dessa entrevista e dessa parte importante da escola Dr. Júlio Cardoso. Seguinte, eu nasci na cidade de Franca, exatamente no mês de abril de 1959. Toda a minha vida acadêmica foi na Escola Estadual Torquato Caleiro de Franca, desde aquela época que era pré-primário até o ensino médio, que naquela época era colegial. Eu terminei o colegial lá em 1977. A partir daí, eu já me ingressei na universidade, fiz matemática primeiro, e depois biologia, pedagogia, assim sucessivamente. Mas toda a minha vida acadêmica, de pré-primário ao ensino médio, que seria, no caso da época, foi na Escola Estadual Torquato Caleiro. E fala um pouquinho sobre seus pais. Meus pais são pessoas simples, Meu pai não teve acesso à educação, ele fez só até a 3ª série naquela época que falava primário. A minha mãe fez até a 4ª série primária, mas ele se tornou alfaiate, Naquela época era uma profissão que seria até uma profissão técnica, Mas era uma profissão que dava um bom salário. A minha mãe era doméstica, era do lar, Ela perdeu os pais muito cedo. Ela foi adotada por uma família aqui na cidade de Franca. E quando ela ficou na adolescência, ela encontrou meu pai, eles se casaram. E aí ela começou a trabalhar junto com ele. Depois, logo em seguida, ela começou a fazer doces, Até hoje ela trabalha, ela tem 82 anos. Ela dedica toda a sua vida em fazer doces e trabalhar na Feira Livre de Franca. Nossa, que bom, hein? Você já começou a falar a respeito do curso superior. Em qual ou quais instituições de ensino você fez o curso superior? Isso. Eu fiz a minha primeira habilitação, a minha primeira licenciatura, foi na Universidade de Franca. Eu fiz a habilitação em matemática. Eu terminei ela em 1980, 81, não me recordo bem agora. Depois eu fiz biologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé. Eu terminei em 1982. Depois eu fiz pedagogia com habilitação em administração e supervisão escolar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava. Você já fez pós-graduação? Nossa, inúmeras. Eu já fiz várias pós-graduação, vou citar as mais relevantes, tudo mais. A primeira pós-graduação que eu fiz foi em Didática para a Modernidade na Universidade de Franca. Tá? A segunda foi Tecnologia do Ensino de Ciências, também na Universidade de Franca. A partir daí, eu fiz Gestão para Educadores na Unesp de Araraquara. Fiz Educação de Jovens e Adultos na USP, na Universidade de Campus Ribeirão Preto. Depois, a última que eu terminei agora, não, antes dessa teve outra. Teve um EJA, em EAD também, feito pelo Centro Paula Souza. Depois tem a última, que é o MBA, que eu fiz em Gestão de Processos e Produtos, também pelo Centro Paula Souza. Você lembra os anos? Lembro. Tá? Até marquei aqui. A gestão de
Peraí, deixa eu ver, deixa eu marcar. Eu tinha marcado aqui, mas eu não lembro. Tecnologia para o ensino de ciências foi em 1986, pela Universidade de Franca. Depois, tinha esquecido de falar também, eu fiz didática para a modernidade em 1996, também pela Universidade de Franca. Eu fiz, vou reiterar o que eu tinha falado, né? No ano de 2000, eu fiz um curso também de pós-graduação na Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, né? Que chama Práticas Educativas, la Intervenção Psicopedagógica. Depois, em 2000 também, eu fiz Educação para Ciência e Tecnologia em Israel, exatamente no Centro AOFRE, em Jerusalém. Depois, em 2001, que eu fiz o Planejamento e Gestão de Organizações Educacionais na Unesp. Em 2012, que eu fiz Ética, Valores e Cidadanias na Escola pela Universidade de São Paulo. Em 2013, eu fiz essa de Gestores da Rede Pública Estadual pelo Instituto Federal do Paraná. Em 2016, eu fiz o Aperfeiçoamento, Ensino e Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos pelo Centro Paula Souza. Em 2017, o MBA em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais pelo Centro Paula Souza. Então, são vários anos fazendo pós-graduação. Desde que eu fui habilitada, licenciada para começar a trabalhar como docente, que eu sempre estou me aperfeiçoando, capacitando, né? Pensando sempre na melhoria dos processos, na melhoria da metodologia de trabalho, enfim, para desenvolver a função que a gente ocupa hoje. Diante de tanta pós-graduação, isso daí deve ter rendido a você muitos trabalhos. Você já apresentou algum trabalho em congressos, simpósios, assim por diante? Sim, já. Em 2000 se eu me lembro bem, em 2002, eu apresentei um trabalho em Brasília, né, no MEC, com publicação no tema Qualificação e Habilitação Profissional. Organizações pedagógicas relacionadas à velocidade do século, velocidade tecnológica do século XXI. Eu fiz uma apresentação lá, né, juntamente com a equipe de São Paulo, e teve uma publicação na revista do MEC. Né? Então, essa foi uma das publicações. Depois eu tive a contribuição também na pesquisa do ensino técnico no estado de São Paulo, que é Inventários de Fontes e Documentários, que fazia parte do projeto de historiografia das escolas mais antigas, escolas técnicas mais antigas do Centro Paula Souza. Né? Depois também tem a outra publicação das memórias, né, da institucional do Centro Paula Souza, também das escolas mais antigas. Tem a publicação de metodologia científica também no livro do Centro Paula Souza. E além disso, eu tenho 2 publicações em revistas lá de Jerusalém, do projeto que eu participei lá do Centro OFRE, também relacionado a ciência, tecnologia e educação profissional. Muito bom. Agora eu gostaria que você falasse como foi a sua entrada aqui na ETEC Dr. Júlio Cardoso, que lógico que na época não tinha esse nome, né, de ETEC. Naquela época ela escola técnica só, né, Escola Técnica Dr. Júlio Cardoso. Ela passou por várias denominações, né. Eu entrei aqui exatamente em 1980. Tá? Eu estou aqui desde 1980. Eu estava cursando ainda a faculdade. E eu peguei uma substituição de aula de biologia aqui de um professor que tinha se afastado. E eu ministrei essas aulas aqui no ensino médio e lembro bem também que era na habilitação mecânica, que era uma habilitação altamente masculina, né? Então eu trabalhei com esses alunos e também a gente tinha o ensino médio integrado naquela época, né? Que eu também trabalhei lá com eles. Então eu ministrei essas aulas de biologia. Eram poucas aulas, era tipo 2, 3 aulinhas em cada sala só. Aí a partir daí, no ano de 1981, eu fiz inscrição, né, novamente naquela época a gente aqui pertencia à Secretaria da Educação, e eu fiz a inscrição para ministrar as aulas e novamente eu peguei essas aulas em substituição. Depois, logo em seguida, o professor se afastou definitivamente. Então, como eu já vinha ministrando essas aulas, naquela época quem já vinha ministrando poderia continuar. Nessa época aqui era a diretora a professora Elza Ferrante,
né, que muito me incentivou, porque por ser muito jovem numa escola altamente masculina, né, ela tinha alguns receios por conta de um professor muito novo. Mas assim, meu trabalho foi muito legal com os alunos, foi muito proveitoso. E a partir daí, eu fiquei, né, na docência aqui até 1992. Depois eu me afastei para exercer a coordenação diária do ensino médio. Né? Naquela época tinha a coordenação diária do ensino médio e do ensino técnico. Aí eu me afastei da docência e fiquei como coordenador do ensino médio. Quando foi em 1994, as escolas que eram estaduais da Secretaria da Educação passou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então nós ficamos aqui emprestados, ministrando as aulas, mas a gente ficava era vinculado à Secretaria da Educação por um decreto. E quando foi esse decreto, aí nós tivemos que fazer um concurso público, né, primeiramente. E esse concurso público deve ter sido nos meados de 1995. Aí teve o primeiro concurso público para ministrar aula aqui na instituição. Nesse primeiro concurso público eu não passei na qualificação, no concurso, mas como tinha muitas aulas, então um professor que passou, né, deixou aula, né, restou aulas para os demais, e aí eu peguei aí na faixa de 10, 12 aulas, né? E aí quando foi no final, aí isso foi no início de 95. No início de no final de 95, com 96, teve outro concurso, porque muita gente não havia passado naquela época, então eles fizeram outro concurso para poder o pessoal ministrar as aulas aqui. E aí nesse segundo concurso eu fiz na área específica de biologia, na área de anatomia e fisiologia humana, na enfermagem. E aí de todo mundo que, né, fez a qualificação, somente eu fui qualificada. Até foi muito engraçado, né, porque todos os enfermeiros, isso e aquilo, e eu acabei passando. E aí eu assumi essas aulas de anatomia e fisiologia humana e microbiologia, e aí ampliei para as aulas de biologia. Nesse inteirinho, entre 95 e 96, a escola ficou sob a gestão do atual diretor na época, que era o professor Alfredo Licursi, e ele também deveria passar por um processo de qualificação para assumir as aulas, assumir a direção da ETEC. E aí, como já constava que a gente tinha o mesmo sistema, né, da Unesp, aqui tinha que ter uma lista tríplice, tinha que ter todo um processo, então somente ele havia feito inscrição para ministrar para ser docente, para ser diretor da escola, e as outras pessoas que fizeram inscrição eram todas pessoas de fora. E aí ele me convidou, né, falou, faça a inscrição para ser diretora da escola. Eu falei, imagina, não conheço escola técnica, não sei nada. Não, faça, pelo menos para a gente compor a lista tríplice, né, e para a gente poder chegar, né, a um consenso comum. Aí o que aconteceu? Aí eu fiz a inscrição, ele fez, eu lembro que, não lembro mais quem foi a outra pessoa na época que fez, tinha mais uma pessoa, mas eu não me recordo. E nós fizemos o processo de qualificação, e no processo de qualificação só eu passei, junto com todo o pessoal de fora, da Secretaria da Educação, tudo que também estava interessado em vir para cá. E aí teve todo o processo eleitoral, tudo mais, aí eu passei no concurso, eu assumi a direção aqui em 1996, né, em janeiro de 1996. Nesse inteirinho eu era docente, aí eu tive que me afastar das aulas, né, das aulas da qual eu ministrava, e assumi a direção por 2 mandatos consecutivos, né, por 4 anos, depois mais 4. Entre esses 2 mandatos eu fiquei pro tempore 2 anos, pela instituição, pelo processo seletivo e tudo mais, e eu saí da direção da ETEC, Dr. Júlio Cardoso, em julho de 2004. E no dia 10 de julho de 2004. No dia 14 de julho de 2004, eu fui convidada pelo coordenador do ensino médio técnico para assumir a supervisão regional, junto com a outra supervisora de Ribeirão Preto. Já era o Almério? Já era o professor Almério. O professor Almério, a gente desenvolve um trabalho com ele desde quando era ainda Secretaria da Educação. Quando
82 escolas passaram para o Centro Paula Souza, o Centro Paula Souza distribuiu alguns departamentos. E lá tinha um departamento que chamava GATC, Grupo de Atividades Técnicos Culturais. E o professor Almério foi convidado para assumir esse grupo de atividades técnicas lá. E assim que ele assumiu, num primeiro trabalho que eu apresentei em Jundiaí, ele gostou muito do trabalho e tudo mais, e aí começou a me convidar a participar de vários, né, eventos da CETEC lá, que hoje chama CETEC, antes era coordenadoria, e aí eu comecei a participar. E assim, ele sempre faz muitos desafios, né? E eu não sei, acho que era muito nova, tinha muito gás, né? Então, todos os desafios que ele passava, eu falei, não, vamos assumir, vamos fazer, né? Então, eu trabalhei com ele desde a época que eu era coordenadora do ensino médio, né? Então, eu trabalho com ele todo esse tempo que ele está em atividade no centro, até agora, como coordenador do ensino técnico. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as práticas escolares. Projetos, atividades, eventos, assim, que você recorda que marcou como professora, depois como diretora e depois como supervisora. Nossa, são tantos aí há muito tempo. Mas aquilo assim. Vou tentar os mais relevantes, né? Isso. Tá. Na época de docência, o que mais assim era atrativo nas escolas era que os alunos aqui trabalhavam muito com projetos. Né? E havia um incentivo muito grande também do pessoal da área técnica, porque a gente era muito integrado e a gente trabalhava muito integrado, muito em conjunto. Então, eu lembro bem assim que na docência, os meninos da mecânica, da eletrônica, da eletrotécnica, eles trabalhavam junto, que a gente até se confundia. Às vezes a gente estava na classe e falava assim, você é da mecânica? Não, você é da eletrônica. Eles se trocavam dentro da sala porque a gente trabalhava muito com o projeto, tanto os professores também. E eu lembro que eles desenvolveram aqui naquela época alguns motores, né? E eles pediam um secador emprestado da gente de cabelo, eles montavam os secadores. Tudo que eles chegavam, você precisa do seu sapato, precisa não sei do que. Então, assim, a gente era muito participativo. E a gente chegava no final do ano, a gente fazia uma apresentação desses trabalhos, como hoje é o TCC, mas naquela época eram umas apresentações simples em sala. Então isso era muito marcante, eu acho que essa integração que tinha entre docentes, os alunos entre si, das habilitações, então marcou bastante. Eu acho que essa era uma prática que a gente, assim, deveria ter continuado a fazer, porque acho que valia a pena. E eu vou parar um pouquinho para trocar. E aí, continuando, então na docência eu acho que a experiência foi essa importante, a da integração. Quanto à direção, acho que foram inúmeros projetos que a gente desenvolveu aqui na unidade escolar. Eu, quando assumi a direção da ETEC, a ETEC estava passando por uma fase difícil, né, com perdas muito grandes, evasão muito alta. Então, a primeira coisa que eu acho que foi um grande desafio trabalhar na ETEC foi fazer a integração desses professores, fazer com que quem estivesse aqui tivesse a fim de trabalhar, a fim de desenvolver projetos. Então, esse para mim foi um dos grandes desafios da unidade escolar. A partir daí, a gente começou a desenvolver projetos pensando big. A gente começou a desenvolver projetos para São Paulo. Então, a gente foi uma das primeiras unidades a participar do SAI, do Sistema de Avaliação Institucional, né, um projeto grande. Foi uma das primeiras escolas a participar do Observatório Escolar, né? A direção se disponibilizava a participar dos projetos e chamava os professores e vamos participar, vamos porque vamos porque vamos. E, então esse também foi um grande desafio, que foi um dos projetos. Eu acho que um dos pontos marcantes aqui também foi a festa de 75 anos da escola, que foi a integração da cidade. Eu acho que foi um marco para a cidade, da escola que estava. Ela é muito conhecida, mas ela é esquecida, né? Então, para a gente foi um marco muito grande. A gente conseguiu trazer empresários, reunir o pessoal, tudo aí. E a festa foi realizada por alunos e ex-alunos, alunos atuais e os ex-alunos. Então, isso foi um marco muito grande na escola. A partir daí, a gente desenvolveu, né, participou do projeto de memória também, né, do Centro de Memória. Isso eu gostaria que você falasse um pouco. O projeto do Centro de Memória também foi assim, eles convidaram algumas unidades do Centro Paula Souza que tinham acima de 70 anos para participar do projeto lá pela USP, né, Faculdade de Educação da USP, Centro Paula Souza.
E o convite veio para a gente meio timidamente, porque era um projeto voluntário e é difícil a gente conseguir as pessoas para trabalhar. Inicialmente ninguém quis, aí eu como diretora falei, vou assumir isso daí, seja o que Deus quiser, vamos ver. E aí eu assumi, fui a São Paulo, vi o projeto, tudo gostei. Aí cheguei aqui, convidei alguns professores, convidei todos os professores para participar, mas só alguns acenaram positivamente. Então, inicialmente a gente começou com 3, 4 professores, 3, 4 alunos, né? E vamos começar a desenvolver, a resgatar a memória da escola, a buscar esses registros e tudo mais. Então, assim, foi muito difícil porque a escola tinha vários registros em vários lugares, né? Então, aonde tinha um buraco, vamos dizer assim, tinha algo lá dentro. Então a gente teve que começar assim, por parte, por andar mesmo. Lá em cima, no primeiro andar, tinha uns depósitos lá, né? Com cada rato desse tamanho, né? Aí a gente chamou alguns pais de aluno, tudo, eles vieram, ajudaram a gente a tirar tudo para fora. E aí a gente separou o que era a memória da escola, o que não era, separou aqueles diário oficial, aquelas coisas, tudo. Então a gente foi separando todo o material que estava, né, perdido na escola. Não é perdido, é que cada um que foi chegando foi armazenando em um determinado lugar. Então, foi assim, a gente ficou muito tempo para poder resgatar isso. E, inicialmente, a gente tinha uma sala específica para isso, depois tirar a sala, põe a sala, tira a sala, põe sala, né? Porque precisava de sala de aula, esse tipo de coisa. Mas depois, a direção juntamente, né, eu juntamente com os professores, a gente definiu um espaço específico, foi onde a gente ganhou alguns equipamentos para poder fazer esse trabalho. Aí a gente começou a catalogar, começou a limpar esses livros, tudo. Mas como era um trabalho, né, voluntário, a maioria dos professores foram saindo. Então ficou só alguns alunos e automaticamente isso foi diminuindo, né? Aí a escola já tinha uma memória escrita pelo professor Mauriel e pela professora Maria Lúcia Tomazini, né? Eles iniciaram a escrita da memória da escola, mas também pararam num determinado momento. E aí a partir daí eu também escrevi até quase a finalização do meu trabalho de direção. Quando eu saí da direção, eu deixei uma agenda, não sei se ela existe ainda, com, né, escrito essa memória que a gente fez. Deixei tudo, né, organizado para que a próxima direção desse sequência a esse trabalho de memória. Então, assim, foi um trabalho árduo, um trabalho de busca ao pessoal que estudou aqui, que não foi fácil. A gente tem algumas pessoas que estudaram aqui, eles gostam da escola, mas eu não sei porque também eles não querem vir à escola, né? Tem alguns que não gostam de vir à escola, outros gostam de vir, tem que ser muito bem recebido, né? Mas eu acho que o grande marco do projeto de memória da escola foi a festa dos 75 anos, na minha opinião. Depois, nós fizemos outras comemorações, fizemos a de 80 anos, tudo, mas depois eu já saí da direção da escola. Além disso, tem outros projetos marcantes que a escola desenvolveu, que foi participar em feiras, né, que é muito importante, mas eu ainda acho a escola tímida, né, na participação de alguns eventos até hoje. Agora, quanto supervisora, como eu assumi a supervisão em 2004, primeiramente eu assumi como supervisão São Paulo e eu só assumi a região de Ribeirão Preto, na qual a escola está vinculada, agora em 2013. Né? Antes eu estava vinculada à Campinas Sul, antes Capital 2. Depois somente com a aposentadoria da supervisora da Regional de Ribeirão Preto, que aí eu fui denominada para poder assumir a Regional de Ribeirão Preto, e a ETEC Júlio Cardoso veio junto em 2013. Então faz aí 5 anos que eu estou assim, gerenciando diretamente a escola. Nesses 5 anos de gerenciamento da escola, eu acho que a gente tem pontos relevantes, né? Tinha as feiras de empreendedorismo, né? Que era considerado um bom trabalho aí desenvolvido pelo professor Gustavo, por você, por toda uma equipe, né? Que eu acho que era uma coisa que poderia continuar, mas não nos moldes que estava. Mas essa feira de empreendedorismo é um ponto marcante. Esses projetos que os alunos fazem aqui na escola, tanto da área de mecânica, eletrônica e tudo mais, eu acho que são projetos relevantes, que precisavam ser levados, precisavam ser mostrados, né? Que eu acho também que são importantes. Eu acho que tem bons trabalhos aqui. Eu acho que o que está faltando agora, nesse momento, na instituição,
é uma harmonia, né? Há um descompasso aí de informações que a gente tem percebido até pela supervisão, que a gente precisa começar a trabalhar a gestão disso para que mostre os frutos que a escola tem, porque a escola tem muitos, mas muito mesmo, tem projetos específicos de professores, de alunos, isso, aquilo, que isso alavancaria, né, muito mais. É uma escola hoje que tem aí, né, um patamar bom de desenvolvimento, de Enem, de ingresso nas universidades, né, porque isso mostra a qualidade do corpo docente, eu acho que isso influencia bastante. Então, no geral, todos esses projetos dependem da integração, que foi o que eu falei lá atrás, né? Quando a partir do momento que a gente integra e trabalha, os projetos aparecem, né? Acho que a escola tem uma excelente biblioteca, tem todo um trabalho de desenvolvimento, não é uma escola que apresenta indisciplina, né? Mas, no geral, os projetos são relevantes. A respeito do cotidiano da escola, o que você destacaria do cotidiano? Desde a época que você era diretora, alguma coisa assim que você destacaria? No cotidiano, funcionamento, no dia a dia, aluno, professor, alguma coisa assim que você acha relevante? Eu acho assim que nós temos alguns aspectos relevantes na escola. Um que é a disciplina, né? Eu acho que a gente, ao concurso aí em disciplina, alunos e tudo mais. Outro é o desenvolvimento dos projetos, né? Eu acho que eu destaco um é o Centro de Memória, que eu acho que é um projeto que, embora as duras penas, reluta das cinzas e tudo mais, é um projeto que vai para frente, porque há um comprometimento, né? E eu acho também que eu acho importante aqui é o atendimento dos funcionários. Acho que isso é relevante, né? São bem atenciosos, tanto a biblioteca quanto as secretarias, né? Quanto atendente de classe. Isso a gente percebe assim uma harmonia entre alunos e essas pessoas. Eu acho isso interessante. Não destacando aí também a equipe da limpeza, que embora seja terceirizada, de vigia e tudo mais, eu acho assim que na hora que você chega, você percebe essa harmonia entre esses funcionários da área administrativa, com o corpo docente e com o discente, né? Eu acho que é um ponto relevante que eu acho aqui. Bom, como supervisora, a gente sabe e acompanha, principalmente quando você estava em Campinas, né? Você viajava muito, e até hoje viaja muito, né? E com certeza, isso daí você teve que conciliar a família e trabalho. Fala um pouquinho sobre isso. É interessante, a minha filha falava assim, quer deixar recado para minha mãe? Deixa na lousa do grau. Né? Então, assim, na realidade, quando eu comecei a direção em 94, a minha filha estava com 2 anos de idade, né? Ela nasceu em 1992. E eu tive que pensar bastante, né? Porque tinha uma criança em casa, né? Tem esposo, tem mãe, tem tudo mais. E eu sabia que isso ia me desgastar muito, que exige muito da gente. É um trabalho de quase 24 horas. Mas naquele momento, eu acho que se acaba indo pelo ímpeto, por gostar muito do que faz, né? De ter amor naquilo que faz, incentivo da família e tudo mais, vamos em frente. Eu tenho a colaboração hoje, né, até hoje de uma pessoa que trabalha comigo e ela está comigo há 30 anos. Né? Então ela se tornou assim, meu braço direito, pé, braço, tudo que vocês possam pensar. Então ela me ajudou muito na criação da minha filha, né? Meu marido também esteve sempre muito presente. Mas assim, conciliar, colocar tudo isso é difícil, não é fácil, porque a gente às vezes tem hora que tem que deixar uma coisa, então abre mão de determinadas coisas, abre mão de determinadas outras. Mas eu não acredito que tenha atrapalhado nem na criação da minha filha, nem no meu relacionamento com meu marido, com meus pais e tudo mais, porque acho assim, se a gente dosar, né, saber o momento certo de dar atenção para determinadas pessoas, eu acho que funciona. O que pega um pouquinho, né, são as viagens, que realmente a gente, né, fica muito distante de São Paulo. E não é uma viagem que vai e volta, geralmente você tem que ir um dia antes, ficar, voltar. Então você precisa ter compreensão da família, porque se não tiver, não dá para fazer mesmo. Mas assim, eu nunca achei isso como algo dificultador pelo meu trabalho. Né? Eu sempre encaro isso com a maior boa vontade, tanto é que minha família fala assim, vamos em São Paulo? Vamos, rapidinho, né? Que eu já acostumei. Mas
é um fato que quem hoje for assumir uma direção ou for assumir qualquer outro cargo de chefia tem que pensar bem mesmo, porque tem que saber dosar e tem que saber o momento certo de você, né, parar ou tudo mais. Por enquanto eu ainda estou firme. Mas Quais são as suas perspectivas social e profissional daqui para frente? nossa, Você ainda é muito jovem e tem muito chão pela frente. Né? se a gente for pensar em termos profissionais, eu já estou assim, satisfeita né? Eu acho que eu já cheguei no topo da minha carreira, né? Eu acho que eu estou onde eu estou porque eu gosto, já tive convites para assumir até a assessoria da Superintendência em São Paulo, mas não me disponho a mudar para São Paulo, né? Eu gosto muito da cidade, eu gosto muito daquilo que eu faço, tanto é que eu brinco muito com o professor Almério. Quando vem esses convites assim, eu falo para ele assim, ó, fala que você não me disponibiliza, né? E então assim, já declinei dessas outras funções lá porque eu gosto daquilo que eu faço e gosto da supervisão. Eu gosto desse trabalho pedagógico, desse trabalho de contato com o professor, tudo. Então eu ainda vou continuar nesse patamar de supervisão aí por mais um tempo até, né? Acho que quando a cabeça estiver boa, tiver tudo e o gás estiver funcionando, eu vou. Socialmente, né, eu penso assim, tem hora que você fala assim, acho que eu vou parar, vou ficar, né, tranquila, tudo, mas atualmente o meu marido tem, né, negócios no Tocantins, né? Não sei se futuramente eu vou para lá, né, mas não pretendo ir não, a terra lá é boa, mas eu gosto de Franca. Mas assim, mais agora às vezes é estacionar daqui a pouco e aposentar mesmo. Mas ainda não tem uma data definida, não. Então tá bom. Bom, o seu trabalho você viaja muito, né? E para fazer esse trabalho tem que gostar de viajar. E você reserva uma época de férias, finais de ano, para viajar a passeio? Sim. Como eu saio muito durante todo o ano, então eu tiro três datas do ano para poder ficar com a família, para poder, né, tal. Então, uma data eu saio e viajo com a minha filha, né? Até estou recém-chegada da Bahia com ela. Então eu tiro uma semana no mínimo, a gente vai, viaja só eu e ela. Depois eu tiro uma semana para o meu marido, né, eu trabalho com ele. Depois a gente tira também uma outra data para ir nós três. Então a gente tem essas 3 datas específicas que a gente viaja, ou para o Brasil, ou fora do Brasil, mas que a gente já define, a gente já faz um planejamento para a gente saber que naquela época a gente vai estar junto. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Nossa, teria muitas. Né? Não, eu gostaria de falar o seguinte, é muito importante, né, fazer os resgates tanto da memória da escola, como até de todos os docentes que estão aqui da escola. E eu gostaria de agradecer vocês por essa oportunidade, né? Me coloco à disposição se vocês precisarem de mais alguma coisa. E se precisar de algo, tanto da instituição que estiver ao meu alcance, ou tanto, né, do tempo que eu estou aqui na unidade escolar, que embora não estou na docência há muito tempo, mas faço parte da escola aí já há 30 e tantos anos. Então eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem. Tá, Bom, eu gostaria de agradecer pela entrevista, né? Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser importante para as pessoas, para alunos, professores e pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a escola. A gente gostaria de agradecer não só pela entrevista, mas também pelo apoio ao nosso projeto, né, do Centro de Memória. E eu sempre digo, quando eu vou apresentar algum trabalho, eu sempre falo que se não fosse você, nós não teríamos esse projeto. Então, muito obrigada. De nada, estamos sempre às ordens, tá?